tarde! Hoje nós vamos falar nessa nossa live do papel da família cristã em três pilares: a família, a igreja e a sociedade. E eu vou ter uma convidada que é super especial para nossa família, que é Elisete Malafaia. E eu vou estar agora vendo se ela já entrou aqui ao vivo para estar chamando para ela entrar no nosso bate-papo. Só um instantinho. Tá conectando? Elisete, Olá! tudo bem? Tudo na bênção, graças a Deus. Estamos aqui, né? Com vida, né? Com saúde. É verdade, que é o mais importante, né? É verdade. Elisete, você tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Sim, estou te ouvindo bem. Tá bom, que aí o pessoal tá entrando e eu já Tá, dei deixa o esse pessoal briefing entrando do aí. nosso, desse briefing do nosso bate-papo, que é um tema assim tão importante, eu acho que no momento atual que estamos vivendo, é falar do papel da família cristã mesmo, né? E dentro desses três pilares, a família, né, a nossa igreja e a sociedade. E eu gostaria, Elisete, de te agradecer de coração por ter aceitado esse convite da gente estar conversando nessa tarde. E gostaria que você falasse um pouquinho do que você, da sua vivência, da sua experiência, né, de como família, dos seus filhos, das suas filhas, e realmente trazendo esse papel para a nossa sociedade e como igreja num todo. Ô, Renata, é um prazer estar aqui falando para você e fico feliz, né? Porque o Rafael eu conheço desde novinho, que é o seu esposo, e eu tenho uma experiência muito bonita com a família do Rafael, né? Com a Elisa, com a mãe dele, com o pai, porque moramos no mesmo prédio, né? Há mais de 20 anos atrás, quando eu me mudei aqui para o Recreio, e eu lembro que eu sempre conversava com a Elisa, falava de Jesus. E um dia eu convidei a Elisa para ir lá na igreja, e a Elisa foi e se converteu, e a partir da Elisa, depois a gente sempre orava pelo Rafael, né, pelo marido da Elisa. E hoje a gente vê ele casado aí na igreja do Pastor Celso Brasil com você, Renata. Eu fico tão feliz, porque eu vejo o resultado da família na sociedade, na nossa interferência na sociedade, uma família cristã, né? Olha como é importante, porque quando a gente entende que quando nós temos uma família pautada na rocha que é Jesus, sabe? O nosso estilo de vida, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, a gente acaba influenciando em todas as áreas, É sabe? verdade. Olha, a gente influencia na nossa vizinhança, né? A gente influencia na área profissional, né? É muito interessante. E aí que a gente está influenciando a sociedade. E a família cristã tem um papel fundamental na Terra. Por quê? Porque nós estamos aqui implantando o reino de Deus. E a gente está implantando o reino de Deus através da nossa vida, da nossa maneira de se relacionar, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde a gente estiver. Né? Então, eu louvo a Deus. Você me convidou para fazer a live, eu falei, gente, que prazer, que alegria quando o Rafael falou comigo. E eu falei, casou com uma moça dinâmica, uma moça, né, que tem visão, que tem sonho, casal, né? E para o reino, voltado para o reino. E eu fico feliz e grata a Deus de ver que as nossas orações em favor, seja dos nossos vizinhos, seja em favor da sociedade, do Brasil, a gente, na hora certa, a gente vê a resposta. Então, é muito interessante o que você falou, a importância do papel da mulher cristã na família, né? Na igreja e na sociedade. E eu vejo o papel que você tem agora, né? De dar continuidade a um legado que talvez você recebeu da sua geração, uma família cristã. Isso é muito bonito. E eu fico feliz, porque a igreja de Cristo começa onde? Dentro da nossa casa. É A verdade. primeira igreja é o nosso lar e a família é a célula máter da sociedade. A família é a célula principal na vida do ser humano, na vida da sociedade. Então, onde tem famílias saudáveis, né? Famílias que honram a Deus, que priorizam Deus,
pode ter certeza que nós vamos ter uma sociedade saudável. A Bíblia diz, o salmista diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, é muito importante quando a gente vê uma família que realmente prioriza o reino de Deus, que vive o reino de Deus na prática. Não é ser religioso, né? É viver o reino no seu dia a dia, né? E aí isso vai contagiar outras pessoas. E a gente sabe que a Igreja de Cristo está aqui para atuar nos 7 montes dessa nação. A gente tem falado muito sobre isso. Existem 7 montes nessa nação que muitas vezes nós, como Igreja de Cristo e como família de Deus aqui nessa terra, nós nos omitimos, né? Nós ficamos muito dentro das 4 paredes, muito religiosos, e esquecemos que nós estamos aqui para influenciar, porque nós somos cidadãos dessa terra. Então, nós estamos aqui abençoando o reino terreno, mas também estamos aqui implantando o reino de Deus. Então, a gente tem que atuar nos 7 montes. A gente tem que atuar na política, a gente tem que atuar na educação, a gente tem que atuar na saúde, a gente tem que atuar na área da ciência, a gente tem que atuar na área do entretenimento, né? A gente tem que atuar também na área religiosa. Então, são montes que a gente foi deixando de lado e que a gente hoje, né, está entendendo a importância de termos pessoas comprometidas com o reino de Deus, independente de denominação. E eu vejo que essa influência, quando você fala, é que realmente a gente tem essa consciência de ser um instrumento, né? Em todos nesses 7 montes que você tem trazido como representatividade. E complementando o que você falou, né, a respeito da família, de como você conheceu a Elisa, né, o Alexandre, que eu chamo eles de tio, de forma carinhosa. E tudo começou realmente da minha família, de eu ter essa base cristã, do meu bisavô. Então, assim, de ter essa trajetória, e isso vai realmente se propagando, né? Então, quando eu conheci o Rafael, no nosso primeiro encontro, ele falou, quando eu falei que eu era cristã, ele falou assim, Renata, a Elisete e o Silas, eles são referência para mim nessa área espiritual. Então, assim, o papel mesmo da importância de uma vizinha, né? Vocês eram ali vizinhos, moravam próximo. Eles cresceram, né, juntos, as suas filhas, com ele. Sim, então, assim, você vê que é uma sementinha, é uma palavra que ali foi sendo regada e hoje estamos nós, nos encontramos, casamos na igreja, né? Aqui no nosso pastor Valdir. A gente tanto ama o nosso pastor, que vocês também conhecem. Sim, então, amo assim, o Valdir Brasil e os poucos, então, assim, você vê que realmente é a continuação de uma palavra quando você realmente vive ela. Não é só por aparência ou só por conhecimento. Não, você realmente vive. Então, isso traz essa transformação. Então, eu creio muito nisso. Tenho essa base da minha mãe que está aí nos assistindo. Beijo, um abraço para ela. Referência como mulher, como intercessora. Então, assim, a gente se espelha nessas pessoas. Então, quando eu sugeri, né, no meu coração, através das minhas orações com o Senhor, veio o seu nome de uma pessoa de tanta referência na nossa sociedade para falar de um assunto que muitas vezes está até esquecido, né? Então, as pessoas não estão dando a devida importância. Eu tô falando aqui o texto. Eu tô falando com o meu marido aqui, perguntando quem é. Eu falei, vem cá, Silas, um instantinho. É a esposa do Rafael. E ela tá dando um testemunho aqui que nós, como vizinho, né, ganhamos a Elisa. Hoje ela é casada com o Rafael, lá no Celso Brasil. Pastor, que prazer! Tudo bem? Um beijo! Um beijo. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Um abraço. Um abraço. A sementinha de vocês que está falando. Eu fico até emocionada e feliz de saber, né, como é importante a gente, para implantar o reino de Deus, não precisa estar em tempo todo falando o nosso testemunho, nossa maneira de agir, né, os nossos vizinhos, a nossa maneira de se relacionar. E isso que o cristão tem que entender, sabia? Porque às vezes, vou dizer uma coisa que é muito triste, às vezes prega tanto com a boca e desprega com o comportamento. Né? Então, eu acho que o nosso exemplo como cristão, em todas as áreas da nossa vida, vai falar muito mais alto. Porque, às vezes, você não precisa pregar falando com a boca, você fala com a sua maneira de viver.
O seu testemunho fala muito alto e eu fico feliz, porque aquilo, eu não vivia lá na casa da Elisa cantando, mas todas as vezes que a gente se encontrava no elevador, e eu lembro que houve um momento que ela precisou de um depoimento do meu marido na justiça, nossa, aí nós fomos lá, porque nós conhecemos a Elisa, né, todo mundo, e eu sei que com isso nós travamos uma amizade que hoje sim, nós somos bem amigas, né? É E eu verdade. louvo a Deus por isso, porque isso que é o cristianismo, né? Não é porque eu saio com a Bíblia na mão, não é porque eu saio... Não, a nossa vida, a nossa pregação é o nosso testemunho. É Isso que a gente testemunho tem que vivo entender como mesmo, cristão. né? Então, Elisete, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua base cristã, de família, dessa representatividade para suas filhas e agora, né, para a sua nova geração, e que como isso realmente reflete dentro da sua casa, do seu lar, essa união que vocês têm, né, que, poxa, para a gente apresenta como uma família estruturada, que tem base, né? Então, assim, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho. Com certeza, Renata. A Bíblia diz no Salmo 127, assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, toda casa, você sabe, tem que ter um fundamento, tem que ter uma base. Uma casa que é edificada, né, num fundamento frágil, ela não vai conseguir, sabe, durar muito tempo. Com o tempo ela vai cair. Até lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, fala sobre isso, né? Que o homem insensato é aquele que ouve e não pratica. Esse edificou a sua casa sobre areia. Vieram os ventos, vieram a dificuldade e aquela casa caiu. Mas o homem sensato é aquele que ouve a palavra e pratica. Aqui está o segredo. Esse edificou a sua casa sobre a rocha, né? Que é Jesus. Vieram os ventos, as dificuldades e aquela casa não caiu. Então, eu acho assim, que se a pessoa é cristã, eu louvo a Deus, porque eu fui criada, eu nasci num lar evangélico, meu pai já era pastor. Então, eu nasci numa casa que já tinha um fundamento que era Jesus, que eu tive uma base. Tá? E uma base onde meus pais eram pastores, mas eram um exemplo também. Isso é muito importante, né? Porque não é só ter o título, é ser exemplo também. A gente sabe dessa importância. Tá? Com certeza. Então, isso aí foi a base da nossa vida. Uma casa onde não era perfeita, meus pais não eram perfeitos, mas eram pessoas tementes a Deus, né? Que honravam a Deus, que obedeciam a Deus, que priorizavam o reino e que foram exemplos para a gente. Então, isso nós fomos criados num lar saudável, não um lar perfeito, mas um lar saudável. E isso foi vital para a nossa vida, né? Eu tenho mais 10 irmãos, foram 11 irmãos, então você já viu, né? Isso, há 60 anos atrás, criar 11 filhos, né? Nessa geração era realmente assim, uma família bem, né, cabeça cheia. Era tão interessante que naquela época o esposo de pastor tinha que ter filho. Eu lembro que minha mãe falava assim, minha filha, naquela época, se não tivesse filho, dizia até que a gente não era espiritual. Aí eu falei, a senhora foi tão espiritual que fez 11. Mas o meu pai falava que meu pai foi filho único. E no segundo parto da mãe dele, a mãe faleceu. Aí ele falou, eu quero ter muitos filhos. E aí ele falou, eu quero ter 10 filhos. Aí Deus deu mais um, deu 11. Né? Mas então, quer dizer, a gente entende a importância de ter Jesus como a base do nosso lar. Então, a nossa casa tem que ter um fundamento, e o fundamento é Jesus. Não vamos ter uma família perfeita, não, porque nós não somos perfeitos, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Temos aqui o pecado, que todo dia a gente tem que estar combatendo a carne com o espírito, mas é muito importante quando a gente tem uma família saudável, que prioriza o reino. Né? Isso é muito importante. Isso foi a base da minha vida. Eu fui criada, eu morei durante muitos anos em casa pastoral, do lado da igreja. Então, eu fui muito envolvida com a igreja, o Silas também, sempre envolvido. Então, eu entendo que Deus nos preparou até para esse momento que a gente está vivendo. Né? Ele tem esse embate aí, você vê como é que ele... Né, nessa luta aí, que ele entra aí, mesmo que eu sei que é Deus que coloca ele, e Deus preparou ele. E capacita também, né, e capacita, com certeza. Porque esse é o segredo, que às vezes as pessoas falam assim, ai, meu Deus, eu tenho um chamado, mas eu não tenho capacidade. Se você tem um chamado, Deus capacita os escolhidos. Né? Pode tomar posse disso, você que está aí nessa live. Se Deus tem te chamado para um propósito, seja na área profissional, seja na área ministerial, sabe? Seja em que área, seja para casar, né? Seja para ter filhos. Se Deus te chamou para você fazer essas coisas, Ele vai te capacitar. Claro que você tem que se esforçar. Né? A gente Temos que dar o primeiro passo. Nada cai do céu de mão beijada.
né? É verdade, Que as temos que dar pessoas esse às primeiro vezes se passo. acomodam, né, Renata? Pensa assim, É, não, Deus está no controle, Deus sabe a hora certa de tudo. Não, você tem que fazer sua parte. Deus está no controle, mas nós estamos no comando da nossa vida. é verdade, Então, Elisete. isso é muito importante, que os cristãos entendam isso. Porque muita gente ora e não age. Fica deixando, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer, mas ele te dá sabedoria, né? Ele te dá inteligência, ele te qualificou com habilidades, com dons, com talentos para você exercitar, para você agir. E, Então, é muito importante. e a nossa atitude depende também da nossa atitude, né? Então, assim, quando a gente recebe esse chamado, e muitas das vezes isso acontece, eu como exemplo na minha trajetória, né, como advogada, na minha militância, estou uma década nessa área, e assim, eu vejo que a minha atitude, como você mesmo falou, com palavras, muitas das vezes não falando diretamente Jesus, né, de Deus, mas Isso, o assim, seu exemplo. e como isso faz a diferença? Como eles recebem esse amor, são os frutos do Espírito. Quando a gente consegue transmitir e a pessoa recebe, vê, não, nossa, ela tem um diferencial, ela tem ali uma palavra doce, uma palavra que realmente traz calma, né? Na minha área só vem problemas, as pessoas nos procuram, né, com problemas, e a gente tem uma palavra ali de motivação, vai dar certo, acredita, você está no caminho, a gente está aqui para te ajudar. Isso faz toda a diferença. Essa atitude, sabendo que tem alguém que ali garante a vitória, né? Que esse alguém é o Senhor na nossa vida, é Deus que está na frente, mas depende também desse primeiro passo nosso de acreditar mesmo que somos ali com Ele capazes de conseguir, né, rumo aí a vitória, a conquista, né, no tempo dele também, né, Elisete? Porque também tem esse tempo de maturação. Com certeza, ainda mais na sua área é muito importante, porque você falou, através do seu caráter, através da sua maneira de agir, né? As pessoas vão ver acho que em todas as profissões a gente vê, Sim, né? Tem no aquelas geral. pessoas que você pode olhar e quando você vê que é um cristão autêntico mesmo, ele é diferente, né? Porque nós somos luz, não adianta, né? E a luz vai brilhar aonde? Nas trevas. Então a gente tem que exercitar, sabe? Esse caráter de Cristo, ter a mente de Cristo, que é uma mente aberta para o novo. Quem tem a mente de Cristo tem uma mente aberta para o novo, tem uma mente otimista, tem uma mente positiva, tem uma mente sensível ao problema do ser humano, tem uma mente humilde, sabe? Tem uma mentalidade que a gente está aqui para servir como se estivesse servindo a Deus. Lá em Colossenses, capítulo 3, é muito lindo. O capítulo 3, Paulo está falando os deveres dos cristãos que eles devem ter na sociedade. É E aí verdade. eles falam, assim lá no versículo 23, tudo que vocês fizerem, fazei de todo o coração, porque é a Deus o Senhor que vocês estão servindo. Então ele fala, sabe, do patrão honrar o seu funcionário, ele fala do funcionário honrar o seu patrão, ele fala da mulher se submeter ao seu marido, ele fala para o homem amar a sua esposa. Esse capítulo 3 de Colossenses é maravilhoso, que Paulo está dando esses conselhos para a gente agir na sociedade como um exemplo, como luz nessa terra, sabe? Vivendo o caráter de Cristo. Então, isso é muito bacana. Quem é cristão tem a mente de Cristo. Então, ele vai ter essa mentalidade de que a gente está aqui para servir, para dar o nosso melhor. Porque a gente não está servindo ao ser humano, a gente está servindo a Deus. E olha que coisa legal. A gente vai receber o galardão é de Deus. Porque quando você faz coisas nessa terra querendo ser só recompensado aqui, sabe? Não vai ter mais, já recebeu tudo aqui. Tem coisas que a gente faz para o ser humano, né? Que a gente faz pelo nosso semelhante, seja na nossa área profissional, seja na área ministerial, seja dentro da nossa casa. Tem atitudes que a gente toma, tem coisas que a gente vai servir com amor, com perdão, com bondade, com alegria, que a recompensa não vai ser aqui, vai ser lá no céu. E é a melhor recompensa, muitas vezes, que a gente tem que ter essa consciência. Nem tudo a gente vai ser reconhecida nessa terra, nem tudo a gente vai ter recompensa nessa terra, mas lá no céu, Deus está vendo as suas obras e pode ter certeza, nós seremos recompensados. Então, quando a gente age, né, com esse sentimento, com esse pensamento, como Paulo está falando, tudo que eu fizer, eu vou fazer de todo o meu coração, porque eu não estou fazendo para ser recompensada por essa pessoa, eu estou fazendo para Deus.
Porque eu estou aqui servindo ao reino de Deus, implantando o reino de Deus. Então, esse é o segredo, sabe, do cristão entender, como família de Deus aqui nessa terra, que a gente está implantando o reino de Deus em todas as áreas, seja lá na minha profissão, onde eu atuo, né? Seja na igreja, no ministério, porque tem gente que na igreja é uma bênção, é uma beleza, serve no ministério, mas vai ver na profissão dele. Infelizmente, ele é mau caráter na profissão. Ele deixa a desejar. E às vezes, infelizmente, eu vou dizer, a gente ouve. Ah, não chama essa pessoa, não. Você precisa de alguém para consertar algo, né? Eu passei por essa experiência. Precisou consertar algo na minha casa. Não chama essa pessoa, porque foi na minha casa, sabe? Olha, e não deu um bom testemunho, né? Não deu. Então, isso é que você falou muito interessante. A importância do papel da mulher, do homem cristão nessa terra, entender que ele está implantando o reino de Deus, a começar na família. Né? Porque se ele for um bom pai, uma boa mãe, né? Pode ter certeza, já vai estar deixando um legado para os seus filhos. Isso é muito importante. Eu sempre ensinei aos meus filhos, né? Porque eu aprendi dentro da minha casa, a respeitar o semelhante, a honrar os mais velhos, a obedecer aos mais velhos. São coisas que a gente hoje não está vendo tanto na sociedade, não é verdade, Renata? Muito. Olha, Elisete, você falando, parece assim que eu tô escutando a minha mãe. É assim, a fala dela, de tanto assim que ela realmente preza por esses princípios, né? Isso, são princípios bíblicos. Porque isso. Você vê, hoje não se honra mais o idoso, não se dá mais lugar, às vezes no metrô, no ônibus, mulheres gestantes. Gente, a Bíblia fala de honra, isso é muito importante, a gente honrar as pessoas, abençoar as pessoas, sabe? Querer o bem das pessoas, porque a vida, o Renato, é de semeadura. Semeadura, a Bíblia, exatamente. Aquilo que o ser humano semear, ele vai colher. E diz assim, Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, quando a gente entende que o reino de Deus é de semeadura, sabe? Então, aquilo que eu quero para mim, eu vou querer desejar para o meu semelhante. Se eu não quero um mal para a minha vida, por que eu vou fazer o mal para o outro? E se eu fizer, eu vou colher. Então, isso é muito sério. E hoje a gente tem que ensinar essa geração mais nova, os adolescentes, sabe, a honrarem os seus pais, a amarem os seus pais, independente se é um pai ou uma mãe boa ou não. A Bíblia, sabe, deixou princípios para a gente seguir. Princípios são inquebráveis, sabe? As regras mudam, mas princípios bíblicos jamais. Não. Você que é advogada sabe disso, não é verdade? Muito mesmo. Né? Uhum. Então, e assim, eu vejo, Elisete, por exemplo, no meu caso, eu tô com um filhinho de 1 ano e 10 meses. E assim, é de berço que a gente implanta, né, esses princípios. Então, é na parte dali da alimentação, é de falar, papai do céu, obrigado por esse alimento, obrigado pelo papai e pela mamãe por terem trabalhado, né, trouxeram esse alimento para nossa casa. Então, assim, começar ele nem fala ainda, Elisete, muito pouquinho, só mamãe e papai, mas é ali semeando os princípios dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Já está guardando, Renata, na mente. Tudo que você fala, seu filho já estava aqui lindo. Isso mesmo, sente com seu filho à mesa, sabe? Dê sempre o almoço, a janta na mesa, olhando para ele, sabe? Falando com ele. Isso você já está afirmando a identidade dele, a autonomia do seu filho, sabia? Ele vai se tornar mais inteligente por causa disso, que isso é provado cientificamente. Né? As crianças que comem à mesa com seus pais, as crianças que participam na conversa com seus pais à mesa, elas já se sentem, sabe, pertencentes ao ambiente. Então, isso é muito legal. Sabe? Os pais têm que evitar deixar a criança vendo televisão na hora do almoço. Não, sente à mesa, conversa. Isso vai desenvolver no cérebro da criança, sabe? Caminhos que ela vai se tornar mais inteligente. Dizem até os cientistas, crianças que comem à mesa com os pais, que conversam, eles são melhores na área da matemática. Olha, são coisas que a gente nem... Antigamente não sabia realmente disso. Hoje a ciência está aí mostrando isso. Provando mesmo, né? É importante que isso era já antigamente... Né, do meu bisavô tinha essa princípio, era chegar na casa dele, colocar aquela mesa também com um monte de tios, aquela mesa farta, sempre ali o café, o bolo, e assim, as pessoas estão ignorando, cada um comendo no seu canto, no seu horário, né, ali ou realmente no sofá, e não estão dando valor, que é um momento tão sagrado, é um momento ali do sentar à mesa, da representatividade que isso faz na família.
Então, quando eu vejo meu filho tão pequenininho, já começando a introduzir, aí quando a gente faz um amém, aí ele levanta assim o bracinho, você assim consegue ver que você já está transmitindo aquele ensinamento, né? Então, realmente é o que os meus antecedentes, né, a minha geração passada foi transmitindo até chegar a mim, eu estou conseguindo já trazer isso para o meu filho, que é o Benjamin, o nome dele. Então, então assim, eu vejo o Elisete em toda a sua fala, né, dessa questão da importância dessa criação da família que a gente traz, como para nossa sociedade a gente consegue, né, de uma certa forma, trazer pessoas mais saudáveis, né, emocionalmente, espiritualmente, porque vem os problemas, eles vão continuar existindo, o problema sempre vai ser problema, mas é a forma que a gente encara esse problema. Então, assim, essa importância, né, de que esses canais, esses princípios, esses valores, eles sejam introduzidos isso desde pequena, era na minha barriga. Na minha barriga eu já desde cantava. o ventre, é isso aí, abençoar desde o ventre. Esse é o segredo. Se tem alguma menina aí, alguém nessa live que, né, quer se planejar para ter um filho, porque o filho também deve ser planejado, né? Já deve ser pedido a Deus. Casou, já começa a interceder. Senhor, quando vier um filho que seja a bênção, né? E aquilo, peça que sejam. Porque o que eu vejo também hoje é aquilo, eu quero um menino ou uma menina. Eu até aconselho, peça a Deus que o que ele mandar é bênção, né? Que seja uma criança saudável, que seja uma criança para ser bênção. E é desde que casou, se quer ter filho, o casal já conversa. Então, começa a se planejar e a orar. E na hora certa, o bebê vai vir já num ambiente de preparação. Porque isso é muito importante para um bebê, para uma criança. Sabe? Que ele já seja abençoado desde o ventre. As palavras que estão sendo ditas. Que hoje a gente sabe, a ciência está aí comprovando, né? Que o bebê está ali, ele está recebendo todas as informações, está numa simbiose com a mãe. Então, a mãe precisa estar bem também nessa gravidez, não é verdade? Porque, e principalmente nós que somos mulheres, nós somos aquela geradora de vida dentro do nosso lar, vida emocional, né? A gente gera esse bebê, então a gente tem que estar bem. Os homens têm que tratar muito bem a sua esposa, né? Amar a sua esposa e elogiar a esposa nesse momento de gestação, elogiar a barriguinha da esposa, tá? Porque a mulher já fica assim, meu Deus, a barriga está crescendo, já vai mudando um pouco, não é verdade? Muda mesmo. Preocupada. Então, quando tem um homem que entende, que gente, eu acho lindo, é um milagre trazer um bebê ao mundo, não é verdade? A sua barriga, tudo aquilo crescendo 9 meses. Então, isso é um privilégio que Deus dá. Então, tem muitas mulheres que se sentem e ficam, eu tô feia. Não, você tá linda. Porque isso é altamente maligno, que às vezes o inimigo fica colocando, sabe, na cabeça da mulher. E é uma fase maravilhosa. Porque maravilhosa. Né, que você está ali gerando. A fase, são os 9 meses, é o preparo de uma vida. Né? Então, não é de um dia para o outro, são 9 meses ali. Cada mês você vai vendo a evolução. Né? E o seu crescimento também. Depois que eu fui mãe, eu falo que é o antes e o depois. Né? Nós não somos mais a mesma. Muda tudo. E assim, eu acho que é o poder da palavra também declarada, né, Elisete? Como que a nossa palavra, a nossa língua, que a gente declara isso, tenha o poder. A palavra tem um poder tremendo. Por isso que a Bíblia diz, né, que a vida e a morte estão no poder das nossas palavras. 18, 21. Esse segredo, eles iam parar muitas vezes de amaldiçoar o país, sabe? De falar mal do país, de cair no jogo, sabe? De uma política suja, de ficar denegrindo. A gente tem que declarar que o Brasil vai ser primeiro mundo, o Brasil vai ser bênção, vai ter uma educação de primeiro. Eu estudei em escola pública, sabe? Há 40 anos atrás, as escolas públicas eram uma bênção, sabe? Era concorrida. Ia para a escola particular quem não queria estudar. Mas quem estava na escola pública. Né? E hoje a gente viu, tá vendo essa inversão. Eu sei que o Brasil vai voltar, sabe? A ter uma educação de primeira. E a gente tem que declarar isso como igreja, orar, interceder e agir também. Né? Você está falando do poder das palavras. Eu ontem estava falando com uma amiga e eu tenho anotado aqui, olha, a palavra é a mais poderosa droga estimulante usada pela humanidade. Então, a palavra é uma droga estimulante, né? Ela pode ser tanto usada para o lado negativo, porque eu atendo pessoas. Eu vejo pessoas que foram marcadas, né, por palavras de maldição de um pai, de um avô, de um professor,
né? De uma pessoa que lhe decepcionou. Mas então, nós que somos cristãos, nós temos que usar a nossa boca como boca profética. Então, eu creio sim que a palavra é a mais poderosa droga estimulante usada pela humanidade de modo positivo. A gente pode usar as palavras para profetizar. E a nossa boca é profética. E o que é profetizar? É trazer à existência aquilo que não existe. E aí, para fazer isso, é através da fé. Porque o que é a fé? Está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Então, é verdade. Quando você está profetizando, é pela fé. Você está trazendo à existência aquilo que não existe. É aquilo que você falou. Você tem um filho, profetize sobre a vida dele. Vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Fale sobre isso. E fale para os seus filhos desde novinho. Se for menino, você é um menino de Deus. Você vai ser um homem usado por Deus. Você vai ser um canal de bênção nessa terra, em alguma área que Deus vai te usar. Se for menina, sabe? Você é uma menina de Deus. Né? Vista como menina. Né? Seja feminina. A mãe tem que ser feminina, ensinar a filha a ser feminina. E o pai, se é um menino, né? Ensine esse menino a ser homem, a se vestir como homem, a andar como homem. Então, a gente vê como a gente hoje, Renata, precisa reforçar essas duas figuras, a masculina e a feminina, dentro da nossa casa, não é verdade? Muito, porque nós nossa. Estamos vendo aí como o inimigo está interferindo e a cultura mundana. Muitas vezes, o adolescente e o jovem, porque ele é influenciado pelo meio, né? É influenciado por... E a gente está vendo uma cultura que está aí desconstruindo, né? Infelizmente, o masculino e o feminino. Nós estamos vendo uma cultura de andrógeno. Você olha hoje para um adolescente, você não sabe se ele é menino ou menina. E aí, nós porque não está tendo de essa referência, não está tendo mais essa distinção. Não está tendo, porque eu falei, nós que somos família de Deus, os pais, eles têm que ser exemplo, têm que ser modelo. Porque, querendo ou não, os pais são as primeiras figuras de autoridade dos filhos. E são os primeiros modelos, né? Aí aqui fica um alerta para os pais. Quem tem sido os modelos dos seus filhos? Né? Porque a internet, a gente vive numa sociedade que são os vídeos, são, né, os desenhos. Sim. E aí a pessoa fica tão envolvida na correria do dia a dia do trabalho e que não acaba dentro da sua própria casa sendo esse modelo. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, Elisete. Você falar, né, trazer isso para quem está nos assistindo, realmente é trazer esse questionamento, essa reflexão, né? Se você realmente tem sido esse modelo exemplo para os seus, para os seus filhos e para os seus vizinhos. Então, assim, você tem que estar ali realmente mostrando para quem você veio, do que você traz, essa representatividade, porque realmente as pessoas a gente não está sabendo distinguir, né? Por conta tanto da evolução da tecnologia, do digital. E então está sendo esquecido. Já tem crianças, sabe, com crise de abstinência, crianças de 5 anos com crise de abstinência do celular, que não consegue ficar sem o celular. Não. Outro dia mandaram para o meu esposo um vídeo de uma menina dentro do avião, não sei se você chegou a ver, a menina gritava, esperneava porque a aeromoça falou que tinha que colocar no modo avião, e aí a mãe pegou para tirar o celular dela, para ela ficar sem o celular enquanto ia pousar. A menina pulou, esperneou, gritou, e alguém estava filmando e mostrou, olha lá, a menina com crise de abstinência, uma menina de 12 anos. Então, hoje já tem clínicas para atender adolescentes, jovens e adultos também, que não conseguem ficar. Então, é um crime. Vou dizer, é um crime uma mãe ou um pai deixar crianças de meses, como eu estou vendo, direto no celular. Sabe? Criança de 2, 3 anos. Olha, o certo seria, a partir dos 2 anos, deixar 30 minutos, dá ver uma coisinha, um desenho, mas do jeito que tá demais o cérebro sendo agitado dessas crianças. Aí a gente... já começa a gerar ansiedade. Aí é hiperatividade. Aí tudo que é criança é hiperativa. Mas por quê? É tanta informação, é até como o Augusto Cury fala, uma criança de 5 anos, ela tem mais informação que um adulto de 50 anos. Porque ela já, desde 5, ela já está vendo tanta coisa, tanta informação. E isso vai afetar o emocional, o psíquico dessa criança e o físico. Então, nós, como pais, nós temos que ter muito cuidado. E sabe o que eu vejo, Renata? Que Deus permitiu essa pandemia para os pais se voltarem para o lar.
Porque, olha, uma das táticas de Satanás que ele estava usando era um esgotamento físico nos pais. Um esgotamento físico, mental e emocional. Nós estávamos trabalhando demais. Era um ativismo muito grande que a gente estava vivenciando, sabe? E aí Deus permitiu isso, porque eu sei que foi permissão de Deus para os pais se voltarem para o lar. Porque eu estava conversando com o médico e ele falou: Elisete, aqui eu percebi no consultório que a maioria das doenças das pessoas, das crianças, dos adolescentes, sabe o que que era? Saudade do lar. As pessoas estão com saudade do lar. Sabe? Não estão mais sabendo viver em família. É aquilo que você falou. Você falou que quando chegava na casa do seu bisavô, do seu avô, né? Sentava todo mundo à mesa. Eu também, aqueles 11 filhos, 27 bisnetos que meu pai tinha, 27 netos, 16 bisnetos, e era todo mundo conversando e brincando, sabe? E ali correndo, e ali a gente junto, e chorava, e sorria, né? E às vezes discutia, depois voltava a conversar e brincar. E isso é super saudável. E as pessoas hoje, o inimigo, a tática do inimigo é isolar o ser humano, sabe por quê? O ser humano solitário, ele é uma presa mais fácil de Satanás. Você vê, hoje com tanta tecnologia, nunca se viu tanta gente com depressão. Muita Nunca coisa, se nossa. viu tanta gente, né, com transtorno de ansiedade generalizada. O que que é isso? Falta de Deus, falta da família. Deus criou o ser humano e ele sabe. Quando ele ali no Éden falou para aquele casal, olha, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Sabe? Ele criou o ser humano para viver em família, para priorizar o reino dele. É por isso que o Salmo 127:1 é aquilo que eu te falei. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele diz, olha, e vai ser inútil você acordar de madrugada e trabalhar e dormir tarde. Não vai adiantar nada. Você só vai arrumar canseira. Você só vai arrumar doença. Então, a gente tem que ser um ser equilibrado. Quando a gente prioriza Deus, sabe? Quando Deus é a prioridade, nós aprendemos a organizar o nosso interior. E quando a gente tem o nosso interior organizado, a gente sabe também organizar a nossa rotina diária. A gente sabe viver uma vida mais leve. Planejando, né, Elisete? Uma vida mais planejada, mais saudável. E é isso que está faltando. Porque hoje a gente pode viver sem ir ao shopping, que ninguém vai morrer sem ir ao shopping, né? Porque tem pensando, eu tenho que ir no shopping final de semana para desestressar. Não. Você precisa ter Deus. Você precisa priorizar Deus. Né? Eu tenho que fazer minhas unhas, meu cabelo, porque senão... os salões estão fechados, eu estou aprendendo a me virar. Né? Você sabe aprender a escova, você faz... Elisete, eu vejo... viver sem coisas que a gente pensava que não viveria. Eu vejo que assim, é um tempo de cura, sabe? É um tempo de cura da alma. Da alma mesmo. Porque assim, as pessoas, né? Assim, é um reencontro familiar. Você reconhecer a sua estrutura familiar que você construiu. Porque agora o que a gente está fazendo entre quatro paredes é nos reinventando, né? Então, assim, quantos testemunhos eu já posso dar de criações, de projetos nessa quarentena, vivendo aqui só eu, meu esposo, meu filho, né? Então, assim, quantas coisas nós construímos nesses praticamente 3 meses que estamos trancafiados em casa. Então, como você falou, desde fazer o cabelo, né, de se fazer uma maquiagem, né, de pintar as unhas, são coisas tão simples que às vezes a gente coloca para o outro estar fazendo e a gente tem essa capacidade. Então, assim, eu vejo que o Senhor permitiu, isso é uma permissão de Deus para nos reencontrarmos no nosso lar, com a nossa base, com o nosso alicerce, como você falou lá inicialmente, né? Dessa estrutura. Porque estava muito as pessoas dentro da mesma casa, mas distantes, né? Distantes emocionalmente, distantes, né? Ali junto, mas ao mesmo tempo longe. Então, assim, eu vejo realmente como assim, um tempo que o Senhor permitiu, esse tempo, para que nós nos conectássemos e utilizássemos, sim, a tecnologia, a internet, mas para que algo que agregue valor, né? Para que isso some, né, na nossa família e tanto no profissional também, mas que use de forma saudável, não perdendo tempo só ali vendo coisas ou vídeos que não interessam, que não traz nenhuma representatividade ou mudança.
né? Então, Elisete, eu queria que nessa construção desse bate-papo que está tão agradável, eu acho que as mensagens aqui, nossa, quem está recebendo, todo mundo está curtindo, que eu queria que você falasse um pouquinho da família da igreja, a representatividade da família cristã, da igreja. Porque quando a gente forma esse corpo de Cristo com os irmãos, né? Eu tenho célula, eu tenho um trabalho de célula na minha casa, e mesmo com a pandemia a gente não deixou de fazer. Então, todas as terças-feiras a gente fala pelo aplicativo Zoom, porque a gente sente falta dessa comunhão, né? Da gente estar ali falando e cada um trazendo seu testemunho e edificando a vida, né, do nosso irmão, do nosso próximo. Então eu vejo assim a igreja, a base familiar dos irmãos da igreja, a importância que tem realmente na nossa formação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa sua vivência, né, com as suas ovelhas, que são muitas, né, Elisete? Tá todo mundo aqui. Elisete, manda um beijo pra mim lá em Maranhão, ora por mim, porque vem você realmente como, assim, referência, né, nessa área, né, com uma palavra sempre, assim, profética, uma palavra que traz realmente uma reflexão e uma mudança, né, para que a pessoa consiga ali agarrar, tomar posse dessa palavra e que isso venha trazer transformação. A gente está vendo agora a importância da igreja, não é verdade? E olha, o inimigo pensou assim, agora que essa pandemia, a igreja vai acabar. Mas a igreja somos nós. Somos nós. Lá é o templo, mas a igreja somos nós, né? E aí, Deus é Deus, ele é onisciente, ele vê todas as coisas, ele criou a internet, essa ferramenta que a gente está usando, que é uma bênção. Porque a ferramenta é uma bênção. Nós é que temos que saber usar, não é verdade? E nós estamos usando para abençoar. E você sabia que eu tenho recebido testemunho de muitas mulheres que eu falo aqui. Elisete, olha, os cultos online, essas lives que o pessoal está fazendo, essas lives de cantores, está sendo uma bênção, porque, olha, meu marido que nunca quis ir numa igreja, meu filho que nunca pensou, hoje, através dessa ferramenta da internet, de assistir os cultos online, essas programações, né, esses conteúdos bons, que é isso que você falou, uma verdade. A gente tem que ver os conteúdos que são bons, né? Que edifique, né? Não vai te edificar. Então, você tem que saber o que você vai ver, né? E aí elas falam, Elisete está sendo uma bênção, meu marido já quer até se batizar, meu marido já falou que está doido para a igreja abrir para ele ir lá. E a gente está vendo a importância dessa comunhão com os irmãos, não é verdade? Porque a gente também aqui se reúne através do Zoom, fala com as pastoras, esposas de pastores, com as meninas. Mas é bom, mas não é a mesma coisa do que a gente está presente do toque, né? E hoje foi tão engraçado que eu recebi 2 pastores na minha casa aqui para almoçar, que vieram lá da Bahia, né? Da Lagoinha, e aí a gente já vai no automático, né? Querer abraçar. Ih, não, peraí. Aí a gente fez assim. É porque é aquele poder mesmo assim, de porque você o brasileiro se sentir é próximo. carinhoso, né? E a gente, quando é família. E olha que coisa, porque a igreja é a nossa segunda família. E tem gente que a igreja é até a sua primeira família, porque nem tem uma família presente, né? Talvez ninguém da família é cristão. Então, olha o valor da igreja. Gente, a igreja tem um valor muito grande. É por isso que nós não temos que falar mal da igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. E às vezes eu fico até preocupada quando eu vejo pessoas querendo denegrir a imagem da igreja. O corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a sua noiva, é muito importante. E eu sei que Deus, Renata, permitiu também isso para a gente dar valor à igreja, não ser religioso. Porque muitas pessoas estavam indo à igreja por hábito, sabia? Uhum. Muitos até filhos de crentes estavam indo à igreja porque o pai ia, a mãe ia. Obrigação. Por obrigação. Não era por amor. Agora eu sei que quando a gente entrar na igreja é totalmente diferente. Nós vamos dar valor àquele lugar. Nós vamos ver a importância da gente estar em comunhão e unidade. Né? Ali na presença de Deus, todos nós. Claro que a gente sente a presença de Deus. Nós estamos aqui, né, falando sobre Deus. A gente sente a presença de Deus. Mas quando a gente está... Porque nem à toa que o Salmo 133 fala, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Ali em unidade, desce, né, sobre a barba de Arão aquele óleo, então você está ali ouvindo uma palavra, você está ali recebendo um abraço, recebendo um toque, porque o nosso toque cura. Né? Sim. Eu conheço pessoas que já foram curadas através de um abraço, de um recepcionista na igreja. Eu já ouvi pessoas que falam assim, Elisete, eu me converti. Não foi nem na hora que me chamaram, só quando eu cheguei, a recepção daquela pessoa que me abraçou e me disse uma palavra, seja bem-vindo, você entrou no lugar certo, você está no local da cura,
eu já recebi a bênção de Deus. Olha que coisa linda, né? Então, a igreja... É muito forte, realmente. Forte. Então, a igreja é a nossa família também. A gente tem que amar, a gente tem que interceder uns pelos outros, nós temos que orar. E nós somos, olha, é um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Nós somos um só corpo. E Jesus, e a gente sabe que Deus preparou esse momento para a gente, como igreja, sabe, encher as nossas lamparinas, Renata. Porque além de encher as nossas lamparinas, a gente tem que encher as reservas também, porque o noivo vem e a gente não sabe a que hora, né? E a gente tem que estar com as nossas lamparinas acesas e com a reserva. Porque quando ele voltar, não vou ter como dividir com outra pessoa. Cada um vai dar conta de si, né? A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, a gente está se preparando. Essa pandemia, Deus permitiu, como você falou, para a gente fazer uma reflexão do nosso cristianismo. Para a gente poder valorizar mais uns aos outros. Para a gente poder valorizar mais o corpo de Cristo, a igreja, né? E dar tempo para a família, porque a gente estava num ativismo muito grande. Então, muitas agendas foram quebradas. E aí a gente agora está revendo muita coisa, sabe? Claro, eu também tenho recebido algumas famílias que estavam mal, né, e estão precisando de ajuda, porque é aquilo, né? Todo dia, a gente como casal tem que estar, né, se reavaliando, tem que estar se perdoando, tem que estar fazendo uma reciclagem, né? Se amando, se perdoando. Quem tem filhos, porque também ficar todo mundo no lugar fechado por um período clausurado, sem se entender, sem se perdoar, né? E Deus permitiu famílias assim, que estão ligando, pedindo ajuda e a gente está ajudando. Ah, então agora é hora. Deus permitiu para vocês refazerem os laços quebrados, né? Isso é, Deus te ama tanto. Eu falo para uns, Deus ama tanto vocês que está permitindo isso. Vão agora se humilhar. Reconstruir, de Deus, né, Elisete? Se humilhe para começar uma reconstrução nova, porque os fundamentos estavam errados, né? Aí Deus permite, porque não adianta uma casa que está sobre um fundamento ruim, para se construir uma outra casa, ele tem que quebrar tudo e botar um fundamento bom. Aí pode levantar os alicerces que não vai cair nunca mais. Tá? Não, Então, com certeza a gente tem que. Eu tenho recebido, né, como advogada dentro da minha profissão, muitas ligações nesse sentido, de pessoas já querendo até apostar pelo divórcio. Né? Porque tá realmente. Verdade. Então, assim, já estava difícil antes, e agora, no mesmo ambiente, não tendo nada que fazer, estão optando. E aí eu tenho que ter uma palavra, porque eu sou uma vertente muito mediadora, porque como eu trago esses meus valores, então, para que isso realmente... Deus te use isso aí. Então, eu trabalho muito nessa parte psicológica para entender se é realmente essa decisão, né? Então, assim, que a gente consiga continuar sendo instrumento, Elisete, para essas vidas, para essas mulheres, para esses casais, para que eles consigam ver, né, que a importância que nossa casa, nossa família seja esse referencial, para que é difícil, não, como você falou, não somos perfeitos, não somos perfeitos, mas a gente tá ali acertando, né, errando e acertando, para que realmente a gente consiga construir. Saiu aqui rapidinho. Para construir, que aí a gente vai para finalizar a nossa live, que já daqui a pouquinho vai fazer 1 hora. Que é o nosso último pilar, que é construir. Passa rápido, né? Mas para esse último pilar, né, essa representatividade da família na sociedade. Dentro do nosso bate-papo, a gente já, né, trouxe, já falamos sobre isso, mas agora é mais em específico. De construir realmente pessoas, porque através de cada casa, cada representatividade que saem cidadãos, né? Sim, que ali com os seus, né? Com tudo que foi construído, com essa bagagem familiar, do que aprendeu dentro com seus pais, com seus avós, com seus tios. Então, assim, como, Elisete, que você daria, né, de uma forma assim, bem prática, para que um conselho, né, dentro da nossa sociedade mesmo, como essa representatividade da família, para quem está nos assistindo agora? Olha, é muito interessante nós, como pais, conscientizarmos nossos filhos que nós somos, né, filhos de Deus, e estamos aqui implantando o reino de Deus, mas estamos também aqui como cidadãos dessa terra. Então, os pais têm que incentivar os seus filhos a serem participantes na sociedade.
incentivar a estudar, sabia? Eu vejo pais com muita preocupação, sabe? Às vezes dar um celular de última geração para o filho, de estar tantas roupas caras, mas não tem o prazer de investir na educação. E a educação é vital na vida do ser humano, porque muitas vezes o pai não vai poder deixar uma herança, né? Tantas coisas para ele, mas se ele tiver a preocupação de deixar o filho ter uma boa educação escolar e dentro da sua casa, ensinando o seu filho a ser cidadão, ensinando a respeitar o ser humano, sabe? O que é respeitar? É considerar o valor do outro. É considerar o ser humano, é ele ser exemplo dentro de casa também, né? Na sua administração financeira, né? A não fazer gastos que venham prejudicar a família, porque não adianta, os filhos vão aprender 3 coisas muito vitais dentro da família. Eles vão aprender a lidar com a morte, então, para falar de morte, é dentro da família que a gente vai aprender. Né? É muito interessante. Outro dia eu estava conversando com uma menina, ela falou assim, você acredita que eu tenho 22 anos, eu nunca fui no enterro? Minha mãe nunca me deixou. Nunca permitiu. Eu falei, meu Deus, então você não sabe o que é vivenciar o luto, o que é vivenciar uma perda? Como é que vai ser quando tiver uma perda? Olha, não, a minha mãe sempre, desde criança, minha mãe me levava. Justamente da família. Também, desde criança eu ia no cemitério com meu pai. Mas ela tinha esse... O cemitério era em casa que enterrava, que fazia o velório, né? Não, e ela fala para mim, Renata, eu te ensinei justamente para você aprender a lidar, porque um dia todos nós vamos, né? Então, quando você aprende a lidar com a perda, ali com, né, com o choro, com quem próximo... Até valoriza a vida. Você sabia que lá em Eclesiastes, Salomão está falando assim, olha, é muito melhor a gente ir num velório que a gente faz uma reflexão da nossa história bíblica. Aí a gente olha ali e vê que a gente é finito, né? Vê também que morre criança, morre jovem, morre adolescente, morre idoso, não é só idoso, que as pessoas de hoje pensam que é só idoso. Não, mas vai também novo, né? Então, ali é um local... Do que é melhor estar no lugar onde há, sabe, um velório, do que estar no lugar onde tem festa. Que as pessoas, no lugar da festa, pensam que o mundo é uma verdadeira festa o tempo todo, né? Mas, então, a gente é dentro da família que tem que se falar sobre a morte, que tem que se ensinar sobre a morte. Até para o ser humano se autoavaliar e cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde emocional e aprender a lidar com o desapego, com as perdas. Então, é dentro da família que se fala sobre a morte, é dentro da família que se fala sobre finanças. É muito importante quando os pais ensinam os filhos sobre a área financeira, né? Quando ele já vai ensinando o filho a ter um cofrinho para guardar um dinheirinho, para dizimar, para ofertar no reino de Deus, para ele ser abençoado, né? Aguardar para, quem sabe, muitas vezes, ele, numa hora que precisar, né? Ele já botar na poupança, ou um amiguinho, alguém precisa, ele poder abençoar. Então, são dentro de casa. A finança se aprende dentro de casa. Essas coisas têm que ser faladas, né? Sobre sexo. Quem tem que ensinar sobre sexo e sexualidade aos filhos são os pais, não é na escola. Antes de chegar na escola, os pais já têm que ser abertos para ensinar isso para os filhos. Não virar um tabu, de né? Se preservar, de não deixar ninguém mexer no seu corpo, né? Saber que o seu corpo pertence a ele, não é para ninguém estar tocando antes do tempo, fazendo uso antes do tempo. Então, são esses 3 assuntos que são quando a gente atende pessoas que a gente vê que faltou muitas vezes, sabe? Lá dentro da família, esses ensinamentos. E ensinar a ser cidadão. Sabe o que eu observo hoje? Eu, quando estudava, né, na escola lá primária, eu lembro que a gente cantava, reverenciava a bandeira, hasteava a bandeira. Sim. Todo mundo que, sabe, queria hastear a bandeira. Eles pegavam os melhores. Então, a gente sabia o hino da bandeira do Brasil. Como é que essa pessoa vai ser um bom cidadão se ele nem ama o seu país? Então, eu acho que os pais têm que ensinar isso para os filhos, a amar o seu país, a cuidar do seu país. Não vai jogar lixo na rua, não é verdade? Era cantar o hino. Hoje em dia não tem. As crianças não sabem mais nem cantar a bandeira. Eu lembro que eu dizia, salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre... São coisas que a gente amava o Brasil, sabe? Eu amo a minha nação e eu vejo a falta disso hoje nesses jovens, nesses adolescentes, porque tiraram isso da escola. E aí que a gente vê eles depedrando tudo, destruindo tudo. Isso é amor à nação? Isso é patriotismo? Nunca, né? Então, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Já que está faltando lá na escola, que os pais ensinem isso. A amar os seus filhos, a amar a nação, sabe? A valorizar a nação, a querer investir na nação e ser bênção para a nação. Isso é muito importante, Renata.
São valores que estão sendo esquecidos, né, Elisete? Por isso que é a importância desses bate-papos, para que a gente realmente traga isso à memória. São, né, eram tão preciosos. Eu lembro, assim, na minha infância, que eu chegava antes de entrar na sala, tinha fila, e ali a gente cantava um hino hasteava a nacional. bandeira, né? Exatamente. E hoje não existe mais isso. Não tem, né? Assim, é só nas escolas mais tradicionais que eu acredito que ainda tem. Mas, assim, realmente é dar valor à pátria. Então, assim, criar, né, pessoas, cidadãos ali com orgulhos aonde eles moram. Porque hoje a gente vê tanta sociedade, porque o Brasil já não me interessa mais, está indo para outro país. Porque está construindo aí vai para outro realmente. país e vai pagar um preço, vai ser imigrante, vai sofrer e podendo ser bênção aqui na nação. Né? Uma amiga falou aqui, hoje não tem mais o SPB, é verdade. Hoje não tem mais essa matéria nas escolas. Organização Social e Política Brasileira, que a gente aprendia, né? Sobre ser um ser político. Né? Mas hoje, infelizmente, a gente está vendo aí. E são pessoas desinteressadas, né, Elisete? Não estão, porque dentro do alicerce da casa, isso não está sendo passado. Né? Então, por isso que é importante a gente reforçar esses valores. Valores cristãos, os valores de valorizar a sociedade, de valorizar a pátria, de valorizar a família. Né? Isso é muito importante. Está no finalzinho aí, senão vai acabar. Vai. Vou finalizar aqui. Elis, é isso que eu ia pedir para você. Obrigada. Você também. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua geração e de todas essas pessoas que estão aí nessa live. Que Deus possa abençoar vocês com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material. E vamos profetizar que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil vai ser primeiro mundo e nós vamos ver se uma escola, uma saúde de primeiro, uma educação abençoada. É verdade, Elis. Vitoriosa, tá? Elisete, eu gostaria assim, de te agradecer muito por esse bate-papo. Foi muito edificante para a minha vida. Acredito que para quem está nos assistindo. Amém. E assim, eu tô entrando nessa maratona aí de live. Toda semana eu vou estar trazendo um convidado. E você ser essa estreante, poxa, para mim foi uma honra e um prazer. Prazer foi meu. Deus te abençoe e sucesso para você. Obrigada, Elisete. Beijão. Obrigada. Fica com Deus. Um beijo em todos. Deus abençoe. Tá bom. Tchau. Um abraço. Tchau.